Quem não tem dinheiro para se alimentar bem, morre. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir a um vídeo do Dr. Drauzio Varela. Ele vai falar pra gente dos alimentos que são inflamatórios e anti-inflamatórios. Será que existe mesmo esse negócio de alimento inflamatório e anti-inflamatório? O que é isso? Vamos descobrir junto? As dietas anti-inflamatórias estão na moda. Você vai na internet, tem lá o alimento que você deve comer, o que você não pode comer para evitar inflamações. Vamos, primeiro de tudo, explicar o que é inflamação. A inflamação é um processo de defesa do organismo. Você tem dois tipos de inflamações, tem as agudas e tem as crônicas. A inflamação aguda é aquela que acontece, por exemplo, quando você corta a pele ou queima. As bactérias que estão em contato com a pele aproveitam aquela solução de continuidade para penetrar. O sistema imunológico reconhece que está sendo invadido naquele momento e naquele local. E aí ele dispara uma resposta inflamatória. Uma resposta que envolve a ação dos glóbulos brancos, neutrófilos, macrófagos, aqueles glóbulos brancos que estão na linha de defesa, na infantaria do sistema imunológico. E aí fica inchado, avermelhado no local e pronto. Normalmente esse processo é autocontrolado. Vai melhorando, vai diminuindo o inchaço, a vermelhidão vai desaparecendo e a cicatriz fecha outra vez o local. Essa foi uma inflamação aguda. Nós temos as inflamações crônicas. E as inflamações crônicas podem ser provocadas por vírus, por bactérias, por agentes químicos. A poluição, por exemplo, provoca um processo inflamatório na árvore respiratória. O cigarro provoca esse processo inflamatório. Nós temos inflamações causadas por vírus que persistem no organismo e disparam esse processo agudo, mas eles não fazem desaparecer o micro-organismo ou os componentes do micro-organismo. E aí esse processo se estende por mais tempo, gerando a inflamação crônica. Você tem inflamações causadas, por exemplo, pelo tecido gorduroso. A obesidade causa um processo inflamatório crônico. E esse processo inflamatório se forma por quê? Porque as células que vão morrendo na gordura vão liberando fragmentos e esses fragmentos precisam ser eliminados do organismo. E aí os glóbulos brancos migram para o local e começam a fagocitar, a destruir esses fragmentos, de modo que você fica com esses glóbulos brancos entretidos nessa tarefa durante muito tempo. Isso causa um processo inflamatório. Por exemplo, você tem uma reação imunológica contra as articulações, contra as juntas. As juntas ficam inchadas, às vezes avermelhadas, doem, incomodam, etc. Um quadro de reumatismo, de um processo reumatológico. Isso é uma inflamação crônica. E assim muitas outras, até a deposição do colesterol nas artérias, que vai ser responsável pelos ataques cardíacos, derrames cerebrais. Tendinite, síndrome do túnel do carpo, lesão por esforço repetitivo, todos esses são outros exemplos de inflamações crônicas. Envolvem um processo inflamatório no interior da placa que se deposita nas artérias. O que a dieta tem a ver com isso? Eu diria que tem uma relação indireta, claro. Eu tenho uma dieta rica em gordura animal, açúcar em grande quantidade. Eu vou facilitar a manutenção desses processos inflamatórios. Vou ganhar peso, então vou ter mais tecido adiposo, mais inflamação associada a ele. Eu vou ter mais risco de doenças cardiovasculares. Por quê? Porque eu vou aumentar o risco de formação de placas de colesterol, de deposição de placas de colesterol e o processo inflamatório consequente a ele. O que a dieta tem a ver com isso? Claro, se a dieta é rica em gordura, em açúcares, eu aumento o risco dessas doenças todas, desses processos. Agora, se a minha dieta é rica em vegetais, eu provavelmente reduzo esse risco, claro.
Você tem uma dieta com muita salada, muitos legumes, muitas frutas, uma dieta baseada em vegetais, você diminui o risco dessas doenças. Porque você vai diminuir o risco do aparecimento desses processos inflamatórios. Agora, não existe um alimento que você diga, não, este é pró-inflamação, ele facilita o aparecimento de inflamação. Ou aquele outro, uma cenoura, por exemplo, não, esse é um alimento que dificulta o aparecimento da inflamação. Isso não existe. Não existe nenhuma demonstração científica de que algum alimento, por si só, provoque o aparecimento, ou favoreça o aparecimento de processos inflamatórios. Em suma, como é que você tem que se alimentar? Você tem que se alimentar sempre lembrando, nos vegetais não existe colesterol. Nos vegetais... Por isso que eu fico revoltada de olhar o azeite e ter lá escrito, não contém colesterol. Claro que não contém colesterol. Nada de fonte vegetal tem colesterol, só de origem animal. É a mesma coisa que você pegar sei lá, escrever. Sei lá, não sei. Coloque o seu exemplo aqui. Você pode comer quantidades maiores, que você tem menos risco de estar oferecendo para o organismo um número de calorias excessivo e que vão acabar depositadas sob a forma de gordura. Nos vegetais, quanto mais variados eles forem, você vai ter os nutrientes necessários, os micronutrientes necessários, que são os sais, minerais, as vitaminas, especialmente, de modo que você não vai precisar ficar tomando por boca. Ou seja, você não vai precisar ficar comprando suplemento para você gastar mais dinheiro com suplemento, se você conseguir comprar só o alimento, né? A dieta deve ser dessa maneira. Você vê ao falar da dieta mediterrânea, a dieta mediterrânea tem essa fama de uma dieta a melhor do mundo. Excelente, por quê? Porque ela é rica em vegetais, ela é pobre em gorduras animais. Eles comem mais. E rica em ômega 3, fontes de gorduras que são boas para o nosso organismo. Vegetais, mais saladas, mais frutas, etc. E, em geral, uma quantidade pequena de carne gordurosa, uma quantidade pequena de açúcar. Então, uma dieta mais saudável. Porque as gorduras usadas na dieta mediterrânea, não é que não tem, elas têm gorduras associadas ali, usadas. Por exemplo, o óleo de oliva. O azeite de oliva é muito mais saudável para o organismo. Nós temos que nos alimentar. O azeite de oliva é muito mais saudável para o nosso organismo. Porém, entretanto, todavia, ontem, dia 21/6/2024, eu fui no mercado e uma garrafinha de 250 ml de açúcar está apenas R$20. 250 ml, isso aqui. Quanto tempo dura uma garrafinha dessa? 20 reais. 20 reais. É absurdo. Ou seja, quem não pode, não tem dinheiro para comprar, não consegue se alimentar bem. Só que aí, isso acaba sendo passado pela mídia como se fosse culpa da pessoa, sendo que não é, porque quem consegue se alimentar direito se não tem dinheiro para se alimentar direito, e se os alimentos ultraprocessados são muito mais baratos que os alimentos in natura. Gente, um miojo é R$2 e um potinho de azeite de 250 ml de R$20. É 10 vezes o preço. 10 vezes o preço. E as coisas saudáveis, ou seja, os alimentos in natura, os cereais, são normalmente mais caros do que os alimentos ultraprocessados, porque eles têm isenção de imposto. Olha que legal. O capitalismo impõe a gente tantas coisas ruins, até tal qual matar a gente pela boca, literalmente. Porque não só os alimentos ultraprocessados têm isenção de imposto, como os agrotóxicos também. Ou seja, se você come ultraprocessado, você enche seu organismo de coisas químicas que fazem mal para ele. Se você come um alimento in natura não ser orgânico, que é um absurdo de caro também, você também vai botar um monte de coisa química dentro do seu organismo. Por quê? E assim, recente, eu não lembro, não vou saber a data de cabeça, mas há pouquíssimo tempo, cada vez mais liberando agrotóxico. Porque isso é, como eu sempre falo, tudo é político. Os agrotóxicos são da empresa de alguém, do agro, né? Do agrotech, agropop, agrotudo. Só que não, que querem usar um monte de agrotóxico, provavelmente, para cultivar soja, para virar ração
ração de gado para vender o gado para o exterior, porque a maior parte do gado que a gente produz aqui no Brasil não fica aqui no Brasil. A maior parte da comida que a gente produz aqui no Brasil não são os brasileiros que comem, porque a maior parte do que a gente produz aqui é exportado. Então a gente consegue ver a contradição no capitalismo muito fácil aí, sabe? Quem não tem dinheiro para se alimentar bem morre de todas as maneiras, seja por violência, seja por alimentação, seja por escolha você, né? Saúde mental, índices de depressão e ansiedade hoje em dia absurdíssimos, taxas de suicídio gigantescas, e toda essa culpa que deveria ser colocada em quem é realmente o problema, que é o sistema capitalista que a gente vive, é jogada em cima do indivíduo, que não é o problema, entende? Por isso que eu repito, organize seu ódio, tá? Vou continuar. Alimentar usando o bom senso. Primeiro, o organismo humano não desperdiça calorias. Toda caloria que vem em excesso, ele armazena, porque ele não sabe o que vai acontecer depois. Ele armazena sob a forma de gordura. Então esse é um princípio. Comeu o maior número de calorias do que você necessita, você vai transformar essas calorias em gordura. Ainda mais organismos de pessoas em situação de insegurança alimentar, que exatamente, não só o organismo não sabe se você vai ter comida amanhã ou não, você mesmo não sabe se você vai ter comida ou não amanhã, né? Venham elas de onde vierem. Segundo lugar, os vegetais têm que ter prioridade na alimentação. Legumes, saladas, verduras de um modo geral. E pouca carne. Pouca carne, não é que não possa comer, claro que pode. Até se um dia você exagerou. Olha, muito antes das dietas anti-inflamatórias ficarem na moda, já existia um conhecimento científico grande. Se você acessar o Guia da Alimentação Brasileiro, é um guia maravilhoso que te dá tudo o que você precisa saber a respeito das dietas. É gratuito, é só você pesquisar aí no Google Guia Alimentar da População Brasileira. E é nele que eu baseio a maior parte do meu trabalho como nutricionista, né? Ele foi um guia feito por inúmeros profissionais de saúde do SUS, né? Que mostra como deveria ser uma alimentação saudável. Porém, entretanto, contudo, todavia, a gente sabe que é o ideal, mas não é o que a materialidade consegue dar para a maioria das pessoas, né? Um país como o Brasil, em que a insegurança alimentar atinge mais de 60 milhões de pessoas, né? Então, aquilo é o ideal, é o que deveria ser fornecido para a gente, mas a gente sabe que a realidade não é essa. Mas se você tiver interesse de acessar, é muito legal e é totalmente gratuito, é só baixar o PDF, tá? E se você quiser entender melhor esses mitos associados às dietas anti-inflamatórias, acesse o link aqui na descrição. Se você tem... É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, já curte. Se você não gostou, já procura outro aí para você ver se tem algum que você gosta. Tá? Ativa o sininho para não perder nenhum outro vídeo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Tchau, até o próximo.